Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Glenda Ferreira, faço relacionamento com investidores aqui na Sparta, estou com o nosso CEO, o Ulisses Neme, e a gente vai falar sobre o IMAB5. Quem já viu o vídeo do Ulisses já deve ter escutado muito ele falando do IMAB5 e viu como ele gosta desse indexador. Qual que é o seu time de futebol, IMAB5? IMAB5, total, assim. Já deu pra perceber, é só assistir uma live sua. Mas então a gente vai falar sobre o IMAB5, o que é, qual que é o comportamento ao longo do tempo e por que você gosta tanto, né? Boa. Então, para começar, o que é o IMAB5? Vamos lá, de uma maneira bem simples. A gente não olha o Ibovespa para ver como foi o desempenho das ações como um todo. O IMAB5 seria o equivalente, um índice justamente para ver como que os títulos públicos indexados à inflação se comportaram. E mais especificamente os títulos públicos com vencimento em até 5 anos. Então, o que a gente costuma chamar de títulos curtinhos. Legal. Né? E lembrando, não tem nada a ver com ações, tá? Como se comportou esse índice de renda fixa. Boa. E o que são esses componentes de retorno, então, de resultado ali para atribuição de performance do IMAB? Assim, a gente está acostumado a ver os títulos atrelados à inflação como IPCA mais uma taxa, né? E aí a gente fala assim, então eles têm que render exatamente a inflação mês a mês, mais uma taxinha mês a mês. Não é bem assim que funciona, porque os títulos oscilam de preço, né? Então, o que a gente faz normalmente é uma atribuição de performance e a gente separa em alguns componentes. Então, essencialmente, são 3 componentes no IMAB5. O primeiro é justamente o IPCA, né? Então, quanto que foi a inflação naquele período que você está olhando. Depois, você tem um outro componente, que é o carrego, que é aquela taxinha mais ali com quanto ela contribuiu de rentabilidade nesse período. E por fim, você tem a marcação a mercado. Então é aquela história, se as taxas caem, você tem um ganho. Se as taxas do título público sobem, você tem uma perda. Então ali esse componente é onde vai medir esse impacto da variação das taxas. Né? E aí você chega no retorno total para o IMAB5 ao longo de um determinado período. Legal. O que a gente já viu de resultado, então, até agora no IMAB5? Como que foi o resultado dele em relação a outros indexadores também? O IMAB5, ao longo do tempo, ele tem tido um resultado acima do CDI. Então, vamos lá, ele tem um pouquinho mais de risco, ele oscila um pouquinho, mas, ao mesmo tempo, ele tem apresentado, historicamente, um retorno acima do CDI. Se a gente olhar nos últimos 10 anos, esse retorno tem sido em torno de 2,5% ao ano acima do CDI. Claro que ele tem um pouquinho mais de risco, então às vezes tem 1, 2 meses negativos por ano, né? Isso acontece, mas por outro lado ele vem mostrando um resultado consistentemente acima do CDI. Então ele tem uma boa relação retorno sobre risco também, né? E quando a gente compara com outros índices, né? Então se a gente comparar, por exemplo, com o IHFA, que é um índice que acompanha o desempenho dos fundos multimercados e que é calculado pela Ambima. A gente olha nos últimos 10 anos, por exemplo, o IMAB5 bateu. Quando a gente olha, por exemplo, o IMAB, que é o comportamento dos títulos indexados à inflação, só que não só até 5 anos, ou seja, todos, né, a gente vê que esse IMAB ele oscila mais e rendeu menos nos últimos 10 anos. Então, assim, ele tem mais risco e tem menos retorno, né? Então, aí que volta justamente essa característica que a gente gosta tanto do IMAB5, que é o fato dele ter uma boa relação de retorno sobre risco. Então, interessante. Bate Bovespa também, né? Bom, aí acho que não é uma comparação justa, mas assim, dependendo da janela que a gente pegar, de fato ele tem tido um belíssimo desempenho. Bacana. Então, por que vale a pena a gente ter exposição a IMAB5 até como uma posição estrutural numa carteira de investimentos, né? Perfeito. Que seriam fatores? De fato, o IMAB5 ele tem um retorno maior, eu já comentei isso daqui, do que um CDI, por exemplo, apesar dele ter um pouquinho mais de risco, mas ele tem um atributo fundamental dele que é proteger o investidor da inflação. E assim, todo investidor, o que ele quer? Ganhar da inflação, aumentar seu poder de compra. Então, se ele consegue justamente ter essa proteção da inflação e ainda ter um retorno acima disso, que é o que ele vem mostrando ao longo do tempo, então a gente pega ali um histórico de 10 anos, ele rendeu o equivalente em torno de IPCA mais 5% ao ano. Então, assim, ele vai tendo todo ano um ganho real interessante, né? Então, um aumento de poder de compra dos investidores. Claro que não é todo ano reloginho, né? Mas ele tem acumulado esse retorno a mais. Então, isso é muito positivo. Por isso que a gente acha interessante ter o IMAB5. Então, ele busca um retorno a mais e ele tem essa característica fundamental que é proteger o investidor da inflação. Então, o que é a volatilidade média esperada do IMAB5? Olha, o IMAB5 em geral tem uma volatilidade em torno de 3%, então, ao ano. Então é tranquilo, dá para aguentar. É o que você falou, os 2 meses ali negativos no ano na Em 10 anos, não teve nenhum ano negativo,
Teve ano abaixo do CDI, teve ano bem acima do CDI, mas assim, não teve retorno negativo num ano. Acho que isso já dá uma boa noção. E quando a gente fala de volatilidade, assim, o 3% talvez não signifique muita coisa para todo mundo, mas se a gente falar que os retornos mensais negativos foram 1 ou 2 por ano, e assim, a gente pega o pior retorno nesses 10 anos, que foi ali no comecinho da pandemia, foi de menos 1,5%, então assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Muito bom, então deu para entender por que o time de futebol do Ulisses é uma B5. É isso aí. E vale a pena ter exposição no portfólio. Obrigada, Ulisses. É isso. Valeu, gente, muito obrigada. Deixe os seus comentários aqui no vídeo, deixem o seu like também e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.